Olá, meu nome é Leonardo Fernandes, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse aqui é um vídeo do curso de Química Geral do Projeto Veterano. Esse é o primeiro módulo de cinética química. Para começar, a gente tem que explicar o que é a cinética química. Esse termo cinética vem logo do prefixo cine, que a gente lembra lá de cinema, que é justamente aquela ideia de imagens se sobrepondo com uma certa velocidade e dando a impressão de um certo movimento. Por isso que o termo cinética, cinemática, remete justamente à movimentação, à velocidade. Então, uma das formas de a gente conceituar a cinética química é justamente o estudo da velocidade de uma reação. Então, a gente vai estudar, por exemplo, a velocidade em que um certo reagente se transforma em um produto, ou o tempo que essa reação demora para acontecer, ou também o inverso, dos produtos reagindo entre si e formando de volta um determinado reagente. Mas nós podemos também definir de uma forma um pouquinho mais formal e dizer que a cinética estuda os processos reacionais em estado de não equilíbrio. Então pensa no seguinte, nós temos uma reação química onde nós temos reagentes reagindo entre si, ali inicialmente, com uma quantidade maior, reagindo bastante e formando os nossos produtos. E isso vai acontecendo ali no começo com bastante reagente, e vai reagindo e formando os produtos. Esses produtos que vão sendo formados, eles também reagem entre si e volta a formar reagente. E isso vai acontecendo até que essas taxas de formação de produto e de formação de reagente, elas se tornam equivalentes e aí a gente atinge o equilíbrio químico. Então repara que a velocidade, a cinética, a gente vai estudando até o momento em que essas taxas elas se igualam. Depois, você continua tendo ali, alguma certa reaçãozinha acontecendo de reagente formando produto e ao contrário, mas do ponto de vista da cinética já não vale mais a pena o estudo. Vai lá para o campo do equilíbrio químico, é outra história, é outro campo de estudo da química. Eu quero que vocês entendam que se a gente está falando sobre velocidade, necessariamente nós temos reações que são um pouco mais rápidas, como por exemplo o caso de uma explosão ou uma precipitação, mas nós também temos reações mais lentas, como o caso de uma decomposição ou de uma corrosão que vai acontecendo ali ao longo do tempo. Só que isso é uma definição qualitativa e nós vamos partir em várias questões, em várias aplicações para questões que sejam mais quantitativas, onde nós vamos utilizar fórmulas para poder ter valores dessas velocidades e desse tempo que uma determinada reação demora. Então, numa reação química, nós temos os reagentes reagindo entre si e formando esses produtos. E quando a gente está falando da velocidade de uma reação química, eu quero que vocês entendam que, necessariamente, se esse reagente está reagindo e formando o produto, ele vai, ao longo do tempo, desaparecendo, diminuindo a sua concentração, diminuindo a sua quantidade. Então, uma das formas de se avaliar uma determinada velocidade de reação é quantificar a taxa de desaparecimento justamente desse reagente. Mas outra perspectiva, que também pode ser interessante em alguma questão, é quantificar a taxa de formação do produto. Então nós temos essas duas possibilidades que geram também duas possibilidades ali de formas para a velocidade média da reação. Essa velocidade média que nós vamos estudar aqui nesse começo, ela vai ser sempre uma velocidade média em relação a algum dos reagentes, uma velocidade média em relação a algum dos produtos. Mais pra frente a gente fala melhor um pouquinho de outras possibilidades. Então repara que quando a gente está falando sobre a velocidade média, eu vou começar pelos produtos, vocês vão entender já por quê. A gente pode entender como a taxa de formação dos produtos. Então, a velocidade média em relação a algum determinado produto P é justamente o delta da concentração desse produto sobre o delta do tempo, a variação do tempo. Então, eu estou falando que a velocidade média de um determinado produto é a variação da concentração desse produto pelo tempo.
Pensa que quando você está lá dentro de um carro, indo numa estrada, a gente está falando sobre, né, velocidade em quilômetros por hora. Quilômetro é justamente o quê? O espaço percorrido sobre o tempo. Só que na química não faz sentido a gente falar sobre espaço percorrido, sobre quilômetro. O que faz sentido em uma velocidade de uma reação é nós falarmos sobre a variação da quantidade de um determinado composto. E nesse caso a gente vai utilizar a concentração para determinar essa quantidade sobre o tempo. Só que além disso, nós podemos também ter a perspectiva do reagente. E aí a gente vai falar sobre delta da concentração do reagente, ou seja, a variação da concentração do reagente sobre a variação do tempo. Só que o reagente, ele vai sendo consumido, ele vai desaparecendo. Essa variação, esse delta, vamos lembrar, seria justamente a concentração. Seria justamente a concentração final menos a concentração inicial. No nosso caso, a nossa concentração final ela é menor, porque esse reagente ele está no início com bastante lá, né, uma quantidade bem grande, e ele vai sendo, né, ele vai desaparecendo, ele vai sendo consumido. Então vamos colocar isso em números, só para facilitar. Vamos supor que a gente tinha uma concentração de 2. 2 o que, Léo? 2, tá? E inicialmente eu tinha 5. Então aqui eu passo a ter, na nossa continha, 2 menos 5. Isso dá um valor de menos 3. Então repara que como nós temos os reagentes, né, a concentração desses reagentes, a quantidade desses reagentes diminuindo ao longo do tempo, isso iria gerar uma velocidade aqui pra gente com um sinal negativo. E aí, para poder ter uma convenção de uma velocidade com valor positivo, a gente coloca aqui justamente o negativo da fórmula para ficar negativo com negativo, e aí o valor da velocidade ficar positivo. É por isso que a fórmula da perspectiva dos reagentes tem um negativo. Só que assim como eu falei que nós poderíamos classificar ali a quantidade que está variando de uma reação através da concentração, nós podemos fazer isso também pelo número de mols. Então uma outra possibilidade de utilizar essas mesmas fórmulas seria usar justamente o ΔN. ΔN do reagente, e aí continuaria tendo negativo, sobre o ΔT, e o ΔN do produto sobre o ΔT. Então é a mesma perspectiva, é uma fórmula extremamente parecida, só que utilizando a variação do número de mols, que também vai quantificar a mudança dessa reação química. Então vamos fazer uma questãozinha para poder exemplificar isso tudo que a gente falou? Vamos lá. Suponha que você precise de HI, ácido iodídrico, de alta pureza. Você poderia preparar a solução fazendo o hidrogênio e o iodo reagirem diretamente segundo a reação. E aí ele mostra a reação pra gente. Se ela for suficientemente rápida. Nesse caso, é importante fazer um experimento para investigar a velocidade de reação e determinar se a preparação de HI, segundo esse processo, é rápido o bastante. No intervalo de 100 segundos, a concentração de HI aumentou de 3,5 milimols por litro para 4 milimols por litro. Qual foi a velocidade média dessa reação? Repara que aqui a gente está, de fato, exemplificando o que a gente acabou de falar. Por quê? Apesar de a gente ter uma reação onde nós temos o H2 reagindo com o I2, formando HI, 2HI, né, perdão, nós temos que calcular a velocidade média em relação a alguém, em relação a um dos componentes, que seria o HI. Então ele está focando em um dos componentes esse cálculo de velocidade média. Então, vamos lá. A nossa velocidade média é em relação ao HI, ao ácido iodídrico, sendo que é a variação da concentração do HI dividido pela variação do tempo. Essa variação da concentração, né, final menos inicial, sendo que ele aumentou de 3,5 para 4. Então, 4 é o final, menos 3,5 milimol por litro a menos 1. Isso tudo dividido pelo ΔT. Esse ΔT é justamente o tempo de 100 segundos. Então, 4 menos
3,5. Nós temos o valor de 0,5 milimol por litro menos 1, dividido por 100. 0,5 dividido por 100, nós temos o valor de velocidade igual a 0,125 milimol litro menos 1, segundo a menos 1. Essa resposta já está considerada como certa, mas se o professor for um pouquinho mais chato, ele vai querer que você apresente de outra maneira. Seria o seguinte: você vai andar com essa vírgula para a direita, 1, 2, 3. Então fica 5 vezes 10 a menos 3 milimol por litro a menos 1 por segundo a menos 1. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu peço que você deixe aqui embaixo o gostei, compartilha, e também se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo de uma aplicação agora voltada para os reagentes. E depois a gente vai falar sobre velocidade média única.